Como eu falei para vocês, hoje a gente vai ver um pouquinho do gerenciador de nomes. A gente teve um primeiro contato com esse gerenciador de nomes quando a gente trabalhou com o objeto tabela, na primeira aula, né? Então, não vai ser a primeira vez que a gente vai estar vendo isso, essa parte, mas a gente vai explicar um pouquinho mais aprofundado. E também não vai ser a última que a gente vai ver no curso, tá? Depois, mais para frente, a gente vai resgatar esse conteúdo. Aparentemente ele é bem simples, né? Basicamente o que a gente fez, né? Quando a gente definiu uma planilha como um objeto tabela, traz várias funcionalidades e nós vimos que aqui na parte de fórmulas, no nosso menu aqui em cima, a gente tem uma parte de nomes definidos, né? E quando nós criamos aquela tabela, o gerenciador de nomes ele acabou aparecendo aqui, né? Como um nome dessa tabela, né? Aqui no caso a nossa tabela está vazia, o nosso gerenciador de nomes está vazio, né? Mas a gente vai aprender outras formas de criar esses nomes e trabalhar com esses nomes, tá? Então, basicamente aqui é umas fotos, né, mostrando como que a gente acessa, né, o gerenciador de nomes, e a ideia é que a gente acabe, em vez de usar as referências, né, como aparece aqui, N6, né, quando eu seleciono uma célula, a ideia aqui é que isso possa se tornar mais intuitivo, né? Eu posso dar um nome para esse conjunto de células, né? E aí quando eu crio um nome, é como se eu tivesse um mapa de referências, né? Esses nomes aparecem, seja de objetos, sejam de células, sejam de, enfim, qualquer coisa que eu possa nomear, eles aparecem aqui no nosso gerenciador de nomes, certo? Então a gente vai nomear várias variáveis aqui, várias células, de alguns jeitos, todos os jeitos aqui que a gente pode, tá? Inicialmente. Então, por exemplo, quando eu seleciono essa célula aqui que está 5.000, né? Eu posso, vocês reparam o que aparece aqui, né? C34 no cantinho superior aqui, esquerdo da tela, que é o endereço, né? A localização dessas células. O nome dela é C34. Mas eu poderia simplesmente vir aqui e nomear ela de outra forma. No caso, eu vou colocar valor, underline, inicial, como está escrito aqui do lado, tá? Inicial. Se eu der um Enter, né? Reparem que toda vez agora que eu selecionar essa mesma célula, ele me traz ali o valor inicial, certo? Então, como a gente viu no objeto tabela, e agora retomando aqui também, eu acabo de indexar essa célula através de um nome, e eu posso buscar, agora ele vira como se fosse uma variável dentro do Excel. Se eu der um igual aqui e começar a digitar valor, olha só, entre as opções de fórmulas que tem o nome valor, aparece aqui um valor inicial, né? E esse valor inicial, se eu der um tab para autocompletar, ele já destaca, né, a célula, fazendo referência à nossa célula C36, que agora tem o nome de valor inicial. Tudo bem até aqui? Conseguiram fazer, pessoal? Reparem que nessa célula original, a C34, ela está formatada para moeda, né? Então, nada mais é do que nós vimos aqui na nossa página inicial, né? Ela está como contábil, na verdade, né? Se eu quiser ver as opções de formatação da célula, Ctrl 1, né? Ou botão direito e formatar células, tá? Aqui eu tenho como eu posso trabalhar, né, com a formatação, com alinhamento, com fonte, tá? Então aqui ela está formatada. Ela trouxe, né, para essa célula aqui só o conteúdo, não a formatação, tá? Caso eu queira ficar com a mesma formatação, eu tenho que colocar a formatação nessa célula. Tranquilo, pessoal? Então essa é uma das formas de você fazer, né, de você criar um nome de forma mais direta possível. Outra forma
que nós temos também é diretamente em fórmulas, e a gente vem aqui em definir nome. Se eu vier em definir nome, ele vai criar uma caixinha. Reparem que ele já entendeu que na esquerda tem o nome dessa variável, né? Porque geralmente a gente coloca um cabeçalho, né? O que são nossas variáveis, ou na primeira linha ou na primeira coluna. Então o Excel meio que intuitivamente já espera que a gente faça isso, né? Então, como a gente selecionou essa célula para dar um nome, ele viu que tem uma cadeia de texto do lado e já sugere para a gente esse nome, rendimento anual. Ele só tirou os caracteres especiais e, ao invés do espaço, ele colocou o underline, para ficar uma cadeia de texto sem espaço, tá? Então, isso é sempre recomendado a gente fazer para não dar problema, né? Não dá problema de referência, então a gente cria um padrão para a gente se localizar. Então, o que ele está falando aqui? O nome dessa nova variável, desse novo nome que a gente está criando aqui, ele está pegando um nome, rendimento anual. O escopo dele, para onde que ele vai servir? Vai ser para essa pasta de trabalho, né, para outras pastas que eu estiver trabalhando, né, para outros arquivos de Excel que eu estiver trabalhando, ele não vai funcionar. Se eu quiser colocar algum comentário, uma pessoa que for vir a trabalhar nessa planilha, trabalhar mais para frente, ou saber como eu estava pensando, eu posso colocar aqui, e refere-se à célula C35, né, 10%. Eu dando OK. Se eu, da mesma forma, der um igual e começar a escrever rendimento, reparem também que ele aparece aqui para mim, né, como no mesmo lugar das funções, né, mas como se fosse uma variável aqui que eu posso dar o autocompletar. Ele traz a fórmula, né, traz o conteúdo, da mesma forma que eu falei, né, ele não traz formatado, né, então 10% é 0,1, ele traz o nosso 0,1 aí, né, em numeral. Essas são duas formas de fazer. Então a gente fez através da caixa de nomes e agora através do definir nome, né, ali no menu. Se nós formos em gerenciador de nomes, reparem que esses dois nomes que nós criamos, né, ele traz aqui o nome, o valor e a referência da célula, certo? Então, caso eu queira lembrar, ver aqui quais os nomes que eu criei ou quais nomes que existem na planilha para eu trabalhar, é só sempre vir aqui no gerenciador de nomes. E aí, da mesma forma, eu posso selecionar aqui, por exemplo, período em anos e 5, e tem uma outra opção que é criar a partir de seleção. Tá? Quando eu clico em criar a partir de seleção, ele abre uma caixinha para mim e ele fala assim, pô, os nomes, né, que você quer dar aos valores, eles estão por acaso na linha superior ou na coluna da esquerda? No caso, está na coluna da esquerda, né? Eu aperto OK e ele vai criar esse nome automaticamente para mim. Se eu voltar lá no gerenciador de nomes, aparece aqui período em anos. Percebam que ele acabou colocando dois underlines, né, no período ano, né, e tirou os caracteres especiais, no caso os parênteses, né, e criou aqui o período anos. E aí, se eu chamar, né, dar um igual período, começar a escrever período, aparece lá também período, período para mim, período. No caso, ele trouxe inclusive com acento, né? Ele criou o nome inclusive com acento. Dá um tab para autocompletar, ele traz aquele valor para mim. Certo? Então são as três formas básicas aí que nós conseguimos criar um nome dentro da planilha do Excel. Tá? No caso aqui também, existe esse usar em fórmula. Né? Basicamente, ele vai estar trazendo para a gente todos os nomes criados. Então, se eu tiver na dúvida, ele vai trazer a nossa listinha de nomes aqui. Se eu clicar, ele traz esses nomes. Então, se a gente essa continha básica que a gente está fazendo aqui, basicamente é trazer um valor presente, um investimento que a gente tem uma rentabilidade de 10% ao ano, e a gente vai investir esses 5 mil por 5 anos. Né? Então, a gente poderia fazer isso
de algumas formas, né? A gente pode fazer a continha simples, né? Que é o valor inicial investido, né? No caso, né, a gente já fez os nomes, já definiu os nomes. Aqui ele vai trazer, né, as referências dos nomes, né? Aqui eu vou fazer sem os nomes, só para a gente ver e comparar as fórmulas, tá bom? Então eu colei aqui do lado. Reparem que quando eu colo esses valores, os nomes não vêm, os nomes não permanecem, porque os nomes eles não estão vinculados à formatação e nem ao conteúdo, eles estão vinculados à célula, tá? Eles fazem referência a uma célula. Então, se eu copiar o conteúdo para uma outra célula, esses nomes não vêm juntos, tá? Então, se eu fosse fazer essa conta, né, trazer valor presente de investimento, seria 5.000 vezes mais a taxa de investimento, que é de 10%, elevado a 5 anos. Né? Então, estou trazendo a valor presente esse investimento aí. Daria R$ 8.053, no caso. Vou fazer aqui de novo, porque a gente vai ter as três opções. Né? Aqui eu estou fazendo a conta na mão, né? Colocando os valores. E aqui eu vou utilizar as referências que ele já me dá. Né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. 5.000 vezes 1 mais 10% elevado a 5. Então, dá o mesmo valor. E agora, utilizando os nomes, eu vou fazer, né, sem ir lá e selecionar a célula, eu vou só chamar os nomes, porque eu já sei os nomes, né? Inclusive, poderia vir aqui em usar fórmulas, né? Período, né, valor inicial. Ele vai trazer o valor inicial para mim. Vezes, abre parênteses, 1 mais rendimento. Rendimento anual, já apareceu para mim, autocompletar. Fecha parênteses, elevado a período. Período, já apareceu aqui para mim. Autocompletar, enter. Então, são três formas de fazer a mesma conta. Diretamente, né, fazendo a conta direta. Outra, usando as referências que nós já estamos acostumados a ver, né? Opa. E outra usando os nomes, tá, pessoal? Então, aqui embaixo, cada uma das fórmulas, tá? Fui muito rápido. Não, oi, Anzai. Oi. Bom dia. Não, tudo certo aqui, para mim, né? Tá ótimo. Tem alguma novidade, assim? Alguma coisa que vocês não tinham visto antes? Tá? Essa parte é teoricamente simples. Talvez na hora de aplicar tenha alguma confusão, né? E eu particularmente não gosto muito de utilizar os nomes, porque como eu considero a planilha um meio de comunicação e atribuir os nomes é uma coisa muito pessoal, né? Acaba que cada um imagina a planilha de uma forma, coloca os nomes de uma forma. Eu prefiro utilizar as referências diretas, né? Então, ou seja, utilizar as referências aqui, como nós estamos vendo aqui nessa última coluna, né? Do que fazer com nomes. Mas existem alguns casos que, para agilizar, ou no caso de ser uma referência, um valor que você vai usar muito na planilha, você pode utilizar os nomes para facilitar, sim, tá? Mas é bom a gente sempre ter em mente que o Excel é uma forma de comunicação. Então, é como se fosse um e-mail, como se fosse um relatório. Quanto mais bem redigido, quanto mais bem trabalhado, melhor vai ser o entendimento. Tá bom? Então, assim, sempre que possível, deixar formas claras, deixar os cálculos
parte por parte, para que a pessoa que venha a receber essa planilha não se perca, né? E o trabalho também não fique mais complicado. Tudo bem? Bom dia para quem chegou, né? Qualquer dúvida aí, só falar. Então, além das fórmulas, né, direta, referências e nomes, né, no caso, eu poderia utilizar essa mesma fórmula, né, essas mesmas variáveis para calcular de uma outra forma, né? Eu vou calcular esse valor presente utilizando a função valor presente, ou valor futuro, no caso, né? Então, se eu colocar aqui, inclusive a gente, né, para facilitar até, a gente pode inserir fórmulas aqui. Percebam que tudo que a gente vai colocando aqui, ele vai sugerindo, né, aqui, as funções recentes utilizadas. No caso, eu vou utilizar essa função financeira, e se a gente for lá no V, nós vamos ter aqui algumas formulinhas, e basicamente vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, né, mas aí já tem aqui programado no Excel. Retorna o valor futuro de um investimento com base em pagamentos constantes e períodos de uma taxa de juros constante, que é exatamente o nosso caso. No caso aqui é a função VF, né, valor futuro, né, então é o valor futuro, né, no caso é o valor presente que a gente é o valor futuro que a gente está trazendo ao presente, né. Então, se eu selecionar essa fórmula, ele vai aparecer para mim aqui os argumentos da função, e eu posso utilizar aqui o argumento da tua função taxa 10%, número de períodos, né, parece que nossa descrição aqui embaixo também, são 5 períodos. Pagamentos, se eu fosse depositar valores constantes, né, no caso não tem valor constante, eu só tenho o valor presente, que é de 5 mil. E aqui o tipo, esse aqui é o tipo de pagamento, né? Pagamento no final do período, que é o caso, né? A gente não precisa especificar. Então, se nós completarmos aqui, dar um OK, reparem que a gente obteve o mesmo valor, né? Usando a função VF, né? Valor futuro, só que ela está negativo. E aí, por que isso acontece, né? Só falando aqui por efeito de curiosidade. Quando eu uso as funções financeiras do Excel, ele considera o efeito caixa, né? Onde tudo que é positivo está entrando no caixa, ou está entrando na aplicação, e tudo que está saindo é negativo, né? Então, até quem trabalha mais com isso acaba vendo que você pode ter histogramas, né, ou gráficos de coluna, que você tem, tipo, valores entrando positivo, e quando você saca, o valor é negativo. Então, como você está sacando lá no futuro, você vai sacar no futuro 8.053 reais, ele está falando que lá no futuro você vai sacar esse dinheiro, então ele está trazendo o mesmo valor negativo. É só isso. Tá? Então, uma curiosidade aqui, e aproveitar para a gente retomar o conteúdo aí das funções, né, de ser funções, que a gente também tem a opção de usar a fórmula nativa do Excel. São 3 formas aí da gente utilizar, fazer essa mesma conta, tá bom? E aí qualquer forma melhor vai ser de pessoa por pessoa, tá? Eu imagino que, por exemplo, se você trabalha numa empresa financeira, que vocês usam muito as funções financeiras, né, como padrão, tranquilamente você poderia utilizar essa fórmula. Mas no caso de uma coisa mais geral, eu particularmente prefiro utilizar as referências diretas. Mas nós vamos ter casos específicos que nós podemos utilizar os nomes para facilitar o acesso de alguma variável, de alguma informação que a gente utiliza muito. Então, passando aqui para o nosso outro exemplo, quando vocês clicarem aqui em carne, né, nós queremos somar aqui dessa lista de produtos os valores correspondentes da coluna, né? Quando vocês clicarem aqui em cima do produto carne, vocês podem ver que aparece uma setinha aqui para baixo. Tá? Alguém nunca viu isso?
Isso daqui acaba sendo uma caixa de validação, tá? A ideia aqui é que eu clique aqui embaixo e apareça uma seleção de produtos, né, para eu selecionar. Vou vir em dados. E aqui em dados, eu tenho uma ferramenta de seleção de dados. Ferramenta de dados. Aqui eu tenho também uma caixinha de validação de dados, tá? Lembrando que essa parte do menu pode sofrer alterações de versão para versão do Excel, tá? Mas geralmente elas são bem parecidas, dá para localizar. Se alguém tiver dificuldade, é só falar. Nessa caixinha de validação de dados, se eu clicar aqui selecionado a célula C43, validação de dados, olha cá, ele aparece para mim que aqui nessa célula tem uma validação de dados do tipo lista, onde a fonte é produtos. Mas o que é produtos para mim? Eu não tenho. Se eu for lá no gerenciador de nomes, fórmulas, gerenciador de nomes, eu não tenho produtos aqui. Então, ele está puxando aqui nessa avaliação de dados um nome que não existe. Ele deveria estar puxando nessa validação de dados esses produtos aqui. Então, como ele está puxando e não existe, se eu criar produtos, ele automaticamente vai aparecer aqui para mim a avaliação de dados. Como que eu vou criar? Eu tenho uma lista de produtos, tem um cabeçalho lá na frente, eu posso selecionar tudo e criar a partir de seleção. Criar nomes a partir de seleção, se eu clicar aqui, ele pergunta se o nome da base de valores está na linha superior, está. Quando eu clicar aqui, ele vai criar aqui no gerenciador de nomes produtos. E esses produtos aqui, eles vão ser todos os produtos que estão nessa lista. Se eu for agora em produtos, vai ter a caixinha de seleção aqui, validação de dados, clicar, ele vai aparecer para mim todos os produtos aqui embaixo. Ah, fiquei confuso. Como que faz a caixa de seleção? Não se preocupem com isso agora, tá? A gente vai ver logo em seguida. Logo mais a gente vai ver a parte de validação de dados, tá? Aqui é só para mostrar que dentro da validação de dados, ele está puxando aqui um nome, produtos. Quando eu crio o nome, né? Então isso aqui é mais uma forma da gente trabalhar com o gerenciador de nomes, é criar um nome onde eu puxo para dentro de alguma outra ferramenta, de algum outro objeto dentro do Excel. Tá? É mais uma aplicação aí do gerenciador de nomes. E aí, se eu quiser somar tudo que é for carne, eu vou usar a fórmula que a gente usou na aula passada, que a gente aprendeu na aula passada, soma Cs. Eu quero o intervalo da soma, que são os valores, onde os critérios vão ser os produtos, e o critério 1, no caso, vai ser carne. Ah, por que você usou soma Cs e não soma C? Daria no mesmo. A única diferença, como a gente viu na aula passada, é que no caso, soma Cs, ela vai, o intervalo de soma vai para o final. Temos uma pergunta. Gabriele, Gustavo, existe a opção de poder incluir mais de um item nessa seleção? Na mesma seleção? Não. Tem que ser cada célula é uma seleção, é um dado, tá? Caso eu tivesse, por exemplo, outro produto, vou até copiar essa célula aqui, Ctrl C, Ctrl V, certo? Aí eu quisesse somar, soma C, for carne e for, sei lá, batata, né, no caso, eu teria que fazer um soma C com outros critérios. Eu teria que ter duas células dentro de um soma C, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. O curso vai ficando mais complexo a partir que passa, porque a gente vai juntando várias ferramentas, vários conteúdos para fazer algo maior, tá? Essa parte de validação de dados, até na aula passada, o Maurício falou, se a gente vai ver a parte de validação de dados avançada, e nós vamos ver, acho que na próxima ou na última aula,
que é uma coisa que eu tentei fazer na unha, assim, se eu soubesse, eu tinha economizado dias de trabalho, tá? Então, assim, mesmo que talvez fique um pouco abstrato, tentem não levar as dúvidas adiante, tá bom? Nada mais é do que a gente aplicar, eu vou dar um Ctrl T aqui, tá? Selecionar a tabela toda, e nada mais é do que a gente criar os nomes a partir de seleção da tabela toda, né? Então, se eu criar nomes a partir de seleção aqui, e dar os nomes de acordo com a coluna da esquerda, dê um OK. Quando eu vou em gerenciador de nomes, reparem que eles criaram aqui, ó, frutas, vegetais, carnes, cogumelos e sucos, né? Criou todos os nomes aqui. Inclusive, só deixa eu ver aqui um detalhe, é isso. Criou todos os nomes aqui, ele desconsiderou a primeira linha. Ele não está trazendo a informação da primeira linha, que seria um cabeçalho, e ele trouxe, porque também do lado esquerdo, né, do cabeçalho, não tinha nenhuma informação. Então, como ele criou a partir de seleção e nomeou com os nomes que a gente tinha na coluna da esquerda, tudo que tinha informação, ele deu o nome. Como na primeira linha, né, do cabeçalho, ali onde estão os períodos, né, não tinha nenhum nome na esquerda, ele não criou um nome para aquele sequência de 1, 2, 3, 4, enfim, dos períodos. Tá? Então, reparem que ele criou todos os nomes. E aí, se você tiver uma tabela e quiser fazer um resumo, fazer um dashboard, fazer, né, alguma informação mais resumida, ao invés de você pegar todas as informações, se elas estiverem organizadas bonitinho, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a soma de frutas, por exemplo. Vou chamar frutas aqui, certo? E aí ele vai trazer a soma da primeira linha ali de frutas. Se eu fizer soma de vegetais aqui, fazendo referência à célula e dar um Enter, reparem que ele não entendeu, porque ele entendeu que eu estou fazendo referência a B70 e não ao nome vegetais. Para que isso desse certo, eu teria que falar para ele que eu estou fazendo uma referência indireta. Então, o conteúdo da célula B70 é um nome. E eu uso isso, né, através da função indireto, tá? Que nós vamos ver mais a fundo na frente. Então, se eu fizer a soma do indireto da célula B70, tá? Ele vai fechar para mim. Ele trouxe o valor aqui da soma de vegetais, que dá 3.468. Certo? Então, por que é o método ninja? Que é chamado aqui. Eu posso nomear, né, todo esse conjunto de dados, fazer rapidamente alguma operação, no caso, soma de frutas, ou eu posso utilizar essa função indireto. Então, essa soma indireto, eu estou falando assim, soma vegetais, só que esses vegetais eu estou colocando dentro da função indireto, e esse indireto nada mais faz do que falar assim, ó, o conteúdo daquela célula é uma referência indireta. Então vai lá no gerenciador de nomes e vê se tem vegetais. Se ter vegetais, você soma isso para mim. É isso que ele está fazendo. E aí, se eu fizer dessa forma, se eu fizer para 1 e tiver tudo organizadinho, bonitinho, se eu propagar para baixo, eu somo todos os itens. Por isso que é o método ninja, porque isso que é um método rápido. Então, se você tiver um exemplo como esse, dá para utilizar. Tudo bem? Fui muito rápido, dúvidas, deu para entender? Ah, mas eu não entendi o que é o indireto. Calma que a gente vai ver mais para frente. O importante, é importante frisar o que é o indireto. Inclusive a gente pode até, por exemplo, vir aqui na função
inserir função e procurar indireto, por exemplo. Igual indireto. Retorna uma referência indicada por um valor de texto. Isso que eu faço em função indireta. Então, existe vegetais, é um texto dentro da célula B70. Isso é uma referência. Ele vai buscar lá na caixa de nomes e vai trazer a referência que esse nome está vinculado.